O meu nome é Freya e tenho 28 anos. As pessoas pensam que o silêncio numa casa significa paz, mas estão enganadas. Há um tipo de silêncio que não é nada calmo. É um silêncio oco. Ecoa nas paredes daquelas velhas casas de Boston, nos espaços entre os móveis antigos e os retratos de antepassados. Ecoa no teu peito até sentires que podias gritar e ninguém se viraria para olhar. Foi nesse silêncio que eu cresci. Alguma vez te sentiste invisível na tua própria família? Deixa um comentário e diz-me de onde estás a ouvir. Adoraria saber quem faz parte desta história comigo. A minha família não mede o valor e a felicidade, mede-os pela linhagem. Vivemos em Beacon Hill, em Boston, um mundo de passeios de tijolo e dinheiro antigo, onde o teu apelido é o teu currículo inteiro. O meu pai, Elias, é um banqueiro de investimentos reformado. Ele não trabalha, ele gere o patrimônio. A minha mãe, Adriana, dirige a Sociedade de Preservação Histórica da cidade. O seu trabalho é garantir que o passado seja mais importante que o presente. E depois, há a minha irmã, Liora. Ela é 3 anos mais nova, curadora de arte e a queridinha da família. Ela sabe como encantar em galas, como ser vista com as pessoas certas. Ela encaixa-se. Eu não. Eu sou a Freya, a investigadora de biotecnologia introvertida, a filha nerd. Na nossa família, se algo não pode ser emoldurado numa galeria ou anunciado num baile de caridade, não é real. O meu trabalho, a minha paixão, a minha vida passada num laboratório era apenas o meu passatempo não lucrativo. É preciso entender este tipo de crueldade. Não é um único evento, é uma prática diária e silenciosa. É a armadilha da crueldade normalizada. São 1000 pequenas rejeições que se tornam a tua identidade inteira. É a forma como a minha mãe elogiava a Liora durante um jantar inteiro por descobrir um novo artista e depois virava-se para mim e dizia: "E tu, Freya, ainda estás naquele laboratório?" A pergunta não dita era sempre a mesma. Por que é que não podes ser mais como a tua irmã? O meu papel como a decepção da família foi decidido há tanto tempo que eu mal lutava contra ele. O meu silêncio era esperado. Era a minha contribuição. E durante anos eu dei-lhe livremente. As pessoas perguntam sempre: por que ficaste? Por que aguentaste tanto tempo? Elas não entendem as correntes invisíveis do sobrevivente. Não ficas porque és fraco. Ficas porque aprendeste que o silêncio é uma estratégia de sobrevivência. Quando cresces num lugar onde cada opinião que tens é difícil e cada paixão que tens é obscura, aprendes a deixar de falar. Aprendes que lutar só traz mais dor. Aprendes a viver no silêncio. Não é fraqueza. É o comportamento aprendido de alguém preso numa prisão sem grades. Eu apenas mantive a cabeça baixa, focada na minha investigação, e paguei as minhas próprias contas. Dizia a mim mesma que a aprovação deles não importava. Pensei que, ao tornar-me mais pequena, poderia evitar as suas críticas. Estava errada. Eles não queriam apenas que eu fosse pequena, eles queriam que eu desaparecesse, e estavam apenas à espera do público perfeito para o provar. O evento era a festa de noivado da minha irmã Liora. Realizou-se no Copley Grand, num salão de baile que cheirava a dinheiro antigo e lírios. Candelabros gotejavam cristais do teto, e o som de risos educados era quase tão alto como o quarteto de cordas no canto. Fui forçada a estar lá, claro. A minha presença era necessária para o retrato de família. Fiquei perto da borda da sala, a segurar uma taça de champanhe que não tinha tocado, apenas a tentar permanecer invisível. Observei o meu pai Elias a encantar um grupo de investidores, enquanto a minha mãe Adriana flutuava pela sala, as suas pérolas a brilhar. Uma anfitriã perfeita. A Liora era o centro de tudo. Estava radiante num vestido verde pálido, com a mão pousada no braço do noivo, o seu anel de diamantes a captar a luz. Parecia em tudo a filha de ouro que eles criaram. Eu estava apenas a tentar sobreviver à próxima hora quando a minha mãe me viu. "Freya, querida, estás aí."
Ela deslizou na minha direção, com um sorriso tenso, e pegou no meu braço. Vem, vem, o teu pai e eu temos uma coisa para ti. Ela levou-me para o centro da sala, mesmo ao lado da imponente escultura de gelo. O meu pai e a Liora juntaram-se a nós. Senti um arrepio de desconforto. Isto era uma encenação. Estava a ser colocada no palco. O que é? Perguntei. Bem, anunciou a minha mãe, com a voz alta o suficiente para que os convidados próximos se virassem. Sabemos que a tua formatura é na próxima semana e sentimos-nos tão mal por não termos reconhecido os teus esforços. Liora, no momento exato, pegou no telemóvel e apontou a câmera para o meu rosto. Quero filmar isto, disse ela, com a voz a pingar uma doçura falsa. É um grande momento. O meu pai deu um passo à frente, segurando um documento lindamente emoldurado. Parecia um diploma, com um passe-partout de seda azul marinho. A tua mãe e eu encomendamos isto para ti, um pequeno presente de formatura. Peguei-lhe. As minhas mãos estavam firmes. Olhei para a caligrafia elegante gravada em pergaminho grosso. No topo, em folha de ouro, lia-se: Certificado de decepção. A minha respiração ficou presa. Li as linhas abaixo, cada uma um insulto perfeitamente elaborado, um resumo de toda a minha vida aos olhos deles, pela busca de um passatempo não lucrativo e obscuro, em vez de uma carreira respeitável, por falhar em garantir um parceiro socialmente aceitável, negligenciando assim o seu dever familiar, por uma falta geral de graciosidade social e uma recusa em conformar-se com os padrões da família. Estava tudo lá, assinado embaixo por Elias e Adriana. Ouvi uma pequena risada borbulhar da Liora. Os convidados próximos observavam, as suas expressões, uma mistura de choque e divertimento. Pensavam que era uma piada, uma estranha e cruel provocação familiar. Mas eu conhecia a minha família. Isto não era uma piada, era uma lição. Eram eles, à frente de todos, a porem-me no meu lugar. Era a sua humilhação final e perfeita. A minha mãe inclinou-se, o seu perfume espesso e enjoativo. Pensamos apenas que devias ter algo para emoldurar, querida, sussurrou ela, já que não vais ter nenhuns prêmios a sério. O telemóvel da Liora ainda estava na minha cara, a luz vermelha de gravação, um pequeno olho a arder. Eles estavam à espera que eu chorasse, que eu gritasse, que finalmente quebrasse. Olhei para o certificado por um longo momento. Podia sentir o calor do telemóvel da Liora, o peso de todos os olhos naquele salão de baile. Eles estavam todos à espera do espetáculo. Queriam lágrimas, queriam que eu me despedaçasse. Olhei para o meu pai, Elias, o seu rosto uma máscara de preocupação educada. Olhei para a minha mãe, Adriana, o seu sorriso tão brilhante que era quase violento. Olhei para a Liora, os seus olhos a brilhar de triunfo por trás da lente da câmara, e não senti nada, apenas uma clareza profunda e fria. Eles pensavam que isto era uma execução. Não perceberam que era uma libertação. Com cuidado, quase com ternura, coloquei o certificado emoldurado de volta na toalha de linho branca. Obrigada, disse eu. A minha voz era baixa, mas cortou o silêncio. O sorriso da Liora vacilou. A cabeça da minha mãe inclinou-se, confusa. Isto esclarece tudo. Não ofereci mais nenhuma explicação. Não precisava. Alisei a frente do meu vestido, peguei na minha carteira e virei-me. Afastei-me da mesa, os meus passos silenciosos no tapete grosso. Passei pela escultura de gelo, pelo quarteto de cordas, pelos convidados de olhos arregalados. Podia sentir os seus olhares nas minhas costas, uma corrente de energia confusa e constrangedora. Ouvi a minha mãe chamar o meu nome, Freya. A sua voz cortante com uma nota súbita e desconhecida de pânico. Ouvi a Liora sussurrar, espera, para onde é que ela vai? Eu não parei. Não olhei para trás. Empurrei as grandes portas de madeira do salão de baile e saí para o ar fresco da noite no átrio do Copley Grand. Não corri. Andei. Um táxi estava à espera junto ao passeio.
Deslizei para o banco de trás e dei a minha morada. Enquanto o carro se afastava, observei a grande entrada do hotel a desvanecer-se na janela. E pela primeira vez em 28 anos, senti que finalmente conseguia respirar. A minha família ainda estava naquele salão de baile, confusa com a minha falta de colapso. Pensaram que a minha saída silenciosa era um sinal de derrota. Não faziam ideia de que era uma volta da vitória. Tirei o telemóvel, não para ver as mensagens deles, mas para ver um e-mail que tinha recebido há 2 dias. Um e-mail que eu tinha lido e relido até as palavras estarem gravadas na minha memória. O assunto era simples. Parabéns pela aquisição. O meu passatempo não lucrativo, o meu trabalho nerd de laboratório, o projeto Gene Synth, não tinha sido apenas uma paixão, era uma patente revolucionária para tratar uma doença genética rara. E o meu passatempo tinha acabado de ser adquirido pela Biogen Dynamics, um dos maiores conglomerados farmacêuticos do mundo. A minha família pensava que me estava a entregar um certificado de deceção pelos meus fracassos. Não faziam ideia de que eu tinha entrado naquela festa com um contrato finalizado e assinado por 10,5 milhões de dólares. Pensavam que me estavam a excluir do legado da família. Nunca se deram ao trabalho de perceber que eu tinha acabado de construir o meu próprio. Eu não esperei que eles me encontrassem. Vi-os no salão de recepção, um grupo tenso e furioso perto da saída. Fui direta a eles. Elias falou primeiro, a sua voz um rosnado baixo. O que é que fizeste, Freya? Envergonhaste-nos. Fizeste esta família inteira parecer ridícula. Não percebo, disse eu com a voz genuinamente calma. Eu acabei de me formar. Não te faças de estúpida, retorquiu Liora, o seu rosto pálido de raiva. Fizeste isto de propósito. Sabias que isto ia acontecer. Querias estragar a minha festa de noivado e agora estragaste a tua própria formatura. A minha mãe, Adriana, estava a tentar recuperar o controlo. Forçou um sorriso, embora os seus olhos estivessem frenéticos. Freya, querida, devias ter nos dito. Não fazíamos ideia. Podemos resolver isto. Faremos uma declaração. Explicaremos que tudo isto foi uma bela surpresa. Resolver o quê, mãe? Perguntei. O facto de terem sido todos transmitidos na televisão em direto com ar horrorizado por eu não ser um fracasso? Tu armaste-nos uma cilada, acusou Elias. Olhei para ele, depois para a minha mãe, depois para a Liora. Vocês acham que o trabalho da minha vida, a minha vida inteira, foi sobre vocês? Quase me ri. Vocês nunca perguntaram, disse eu, as palavras calmas e afiadas. Nunca, em todos os anos que passei naquele laboratório, perguntaram o que o meu passatempo não lucrativo realmente era. Apenas o puseram num certificado, emolduraram-no e riram-se. Respirei fundo. O meu projeto Gene Synth é um novo tratamento revolucionário, uma cura, na verdade. A Adriana parecia confusa, irritada com os detalhes. Uma cura para quê? Que importância tem isso? É uma cura, disse eu, deixando cada palavra assentar, para a condição genética rara que a Sociedade de Preservação Histórica foi fundada para honrar, aquela de que a nossa trisavó morreu, aquela em que todo o vosso legado se baseia. A cor desapareceu do rosto da minha mãe. Elias olhava para mim, a boca ligeiramente aberta. Liora parecia simplesmente vazia. O trabalho a que chamaram uma deceção não valia apenas 10,5 milhões de dólares, disse eu suavemente. Era a resposta. A cura para a mesma doença que dá nome a toda a vossa sociedade. Vocês não me deserdaram apenas a mim, deserdaram o vosso próprio propósito. Eles ficaram finalmente em silêncio. Não era o silêncio oco e desdenhoso com que eu tinha crescido. Era o silêncio pesado e sufocante de um fim. O silêncio de pessoas que acabaram de perceber que incendiaram o seu próprio mundo. Olhei para eles uma última vez. Tenho uma reunião com a administração da Biogen, disse eu. Com licença. Afastei-me.
Não olhei para trás. As consequências não foram imediatas, mas foram totais. A história tornou-se viral. Muito para além das notícias locais, a narrativa era simplesmente perfeita demais. O certificado de decepção tornou-se a peça central da história, sempre mostrado lado a lado com a manchete dos 10,5 milhões de dólares. Mas a verdadeira história, a que os destruiu, foi a ironia. Quando o público soube que a Sociedade de Preservação Histórica, dirigida por Adriana, tinha sido fundada para homenagear as vítimas desta doença e que a própria filha de Adriana a tinha curado, enquanto eles troçavam dela por isso, foi o fim. Os doadores da sociedade retiraram o seu financiamento da noite para o dia, enojados com a grotesca hipocrisia. O trabalho de uma vida da minha mãe evaporou-se. A sociedade suspendeu todas as operações numa semana. A reputação do meu pai nos círculos de dinheiro antigo de Boston foi destruída. Ele não era apenas o homem que tinha sido cruel com a filha. Era o homem que foi tolo demais para ver o valor na sua própria família. Tinha gerido o seu patrimônio, mas não tinha visão. Tinha se tornado um mau investimento. E ali ora, o seu casamento foi adiado indefinidamente. A família do noivo, que valorizava a linhagem e a reputação acima de tudo, não podia, em circunstância alguma, ser associada à vulgaridade e falta de visão do escândalo. Eles tinham construído todo o seu mundo sobre uma imagem, e com um anúncio de formatura, eu tinha lhes mostrado a todos o que eles realmente eram, apenas uma moldura vazia. O meu novo escritório na Biogen Dynamics tem vista para o porto. É todo em vidro e aço, cheio de luz. É silencioso, mas não é o silêncio oco da casa do meu pai. É o silêncio do foco, o silêncio do trabalho que realmente importa. Guardei o certificado de decepção. Está numa gaveta na minha nova secretária, debaixo de uma pilha de propostas de investigação. Às vezes olho para ele. Não é um troféu. Não é uma ferida, é apenas um recibo. O preço que paguei para finalmente sair de uma sala onde nunca devia ter estado. O mundo da minha família desmoronou-se. As suas reputações, construídas sobre a frágil ilusão do legado, estilhaçaram-se quando o público soube a verdade. A Sociedade de Preservação Histórica desapareceu. A posição social do meu pai é uma memória. Ali ora... Não sei o que aconteceu ali ora. Não tive notícias deles. Não preciso. Os 10,5 milhões de dólares. Estou a usá-los para construir algo real. Criei uma nova fundação. Não uma para placas e galas, mas uma que realmente financia a ciência que torna a cura acessível às pessoas que precisam dela. Isto não é uma história sobre vingança, é uma história sobre valor, e é por isso que eu queria terminar falando diretamente convosco. Esta é uma carta para aqueles que se sentem sempre à margem, para aquele que se sente invisível na mesa de jantar da família, para a ovelha negra, o calado, o demasiado sensível, para todos aqueles que alguma vez foram levados a sentir que a sua paixão é apenas um passatempo e o seu valor é algo que precisa de ser provado. Vocês não são invisíveis. Estão apenas à espera. Durante anos pensei que o meu valor era algo que a minha família segurava nas mãos. Pensei que se eu fosse boa o suficiente, ou silenciosa o suficiente, ou bem-sucedida o suficiente, eles finalmente decidiriam dar-mo. No dia em que me entregaram aquele certificado, percebi que eles nunca o tiveram para dar. O meu valor nunca foi deles para definir. Estou a dizer-vos isto porque há uma paz profunda e inabalável que surge quando se para de implorar por um lugar à mesa deles e se vai construir a própria. Constróis-la com o teu trabalho, com a tua paixão, com as vitórias silenciosas que mais ninguém precisa de ver. Não precisas da permissão deles para seres inteiro. O meu nome é Freya, sou cientista, sou diretora, e pela primeira vez em toda a minha vida estou finalmente em paz completa.